Nós, dentro do movimento espírita, somos muito acostumados a nos aproximarmos dos conteúdos espíritas e quando nós falamos da parte moral, nós temos uma tendência muito grande de procurarmos essas informações dentro do Evangelho de Jesus. Não é verdade? Nós conhecemos bastante do Evangelho, temos muita intimidade até com esse texto. Mas hoje, particularmente, nós vamos fazer um passeio utilizando um outro mestre como base das nossas discussões da nossa manhã de hoje. O nosso condutor nas discussões desta manhã será Siddhartha Gautama, o Buda. Nós vamos passear um pouco pelo conhecimento búdico, porque o Buda trouxe grandes contribuições na discussão sobre o assunto que nós temos para tratar hoje. Iremos, evidentemente, falar de algumas coisas do Evangelho, mas o tema central vai ser trabalhado em cima da ótica daquilo que o Buda nos trouxe. Então, hoje nós vamos conversar sobre as dores da alma, especificamente sobre as questões que envolvem o entendimento da doutrina espírita, sobre este tema que é tão próximo das nossas vidas. Para que a gente possa conversar sobre isso, é muito importante que nós primeiro façamos uma conceituação. Porque sem conceitos a gente não consegue avançar com facilidade. E existe uma coisa muito importante dentro de tudo isso, que é a questão da dor, quando trata desta questão. E geralmente quando a gente tem na doutrina espírita a palavra dor, ela não está se referindo às dores do corpo. Ela está verdadeiramente se referindo às dores da alma. Não são as dores do corpo, as dores da alma. É isso que nos incomoda mais, é o que mais dói. Não são as dores que trazemos no nosso corpo. E, evidentemente, dentro desse conceito de dor, a gente também encontra na literatura espírita a palavra dor usada como sinônimo de sofrimento. Então, a gente também tem um conceito dentro do movimento espírita de dor e de sofrimento. Passando por umas dores tão difíceis. Essas dores não é dor no rim, dor no baço, dor no fígado, não é dor na alma, são dores que são relacionadas ao sofrimento em si. O Buda, quando trabalhava a questão da dor, ele usava apenas a expressão sofrimento. Só que sofrimento também pode ser tomado na visão física. Porque se você pega um texto que está dizendo que a pessoa está sofrendo, pode não estar se referindo à questão física, ou melhor, emocional, mas sim a uma questão física. E por esta razão, na literatura espírita, nós encontramos Kardec, quando trata no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec trabalha o conceito de aflição, exatamente se deslocando dessa possibilidade da gente interpretar isso como físico. Ele não está focado no sofrimento físico, está focado no sofrimento emocional, que ele chama de aflição. Então, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ali logo no começo tem causas atuais das aflições, não é causa atual do sofrimento, mas é causa atual das aflições e causas anteriores das aflições. E a gente vai também encontrar da boca dos Espíritos uma outra nomenclatura que nos interessa particularmente de forma mais efetiva na nossa manhã de hoje. Os Espíritos, para saírem deste conceito de dor, de sofrimento, de aflição, que confunde às vezes a gente, o Livro dos Espíritos, quando trata disso, chama de infelicidade. Porque quando o termo infelicidade, Léo, eu estou com certeza falando de aspectos emocionais. Eu não estou falando de aspectos físicos. Então, embora o Buda utilize o termo sofrimento para falar das coisas da alma, em doutrina espírita pode ter sofrimento no sentido físico, mas infelicidade só no sentido mais espiritual. É confuso a diferença entre sofrimento e infelicidade? Está claro o que eu estou dizendo? Exercício. Um livro há 2000 anos. Quem já leu deve ter encontrado, certamente nas páginas, um personagem chamado Lívia. Lívia sofreu? Foi infeliz? Não. Ela sofre, mas ela não é infeliz. Porque o sofrimento é no corpo, é físico. E a infelicidade é dentro da alma. E aí ela, preenchida pela presença do Cristo na sua vida, ela não experimenta a infelicidade. Exercício número 2.
Alguém já leu Renúncia? Muito bem. Devem provavelmente ter encontrado um personagem lá chamado Alcione. Muito bem. Sofreu? Alcione sofreu? Sim. Foi infeliz? Não. Porque a infelicidade é uma carência dentro da alma, é a dor dentro da alma, que no caso de Alcione não existia. Ela passava por sofrimentos, mas não necessariamente era infeliz. Talvez a melhor forma de representar a diferença entre sofrimento e infelicidade seja uma mulher em trabalho de parto. A mulher em trabalho de parto sofre, mas está infeliz? Não está infeliz. Essa é a diferença entre sofrimento e infelicidade. Um está na alma, o outro está no corpo. É assim que a doutrina espírita vê. Mas nós vamos trabalhar alguns textos do Buda, que são textos que tratam sofrimento como sinônimo de infelicidade, e eu quero que sempre que a gente fale daqui para frente de sofrimento, que a gente esqueça o sofrimento físico. Nós estamos falando como sofrimento, como dores, apenas os aspectos relacionados com o nosso emocional, ok? Então, a grande questão é a seguinte: as dores da alma são, na verdade, a infelicidade. É isso que faz. Nós temos que, na verdade, compreender que o que nos afasta da felicidade são as dores da alma. É isso que faz com que a gente sofra. E nós temos, dentro de o Livro dos Espíritos, algumas questões bem interessantes sobre essa questão. No Livro dos Espíritos, abrindo a terceira parte da obra, a primeira das questões que abre a terceira parte da obra é a questão 614, onde Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem: o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Isso é infeliz quando dela se afasta. Olha esse detalhe que tem aqui. Aqui diz que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, a única possibilidade que nós temos de alcançar a felicidade é através da lei de Deus. Todas as vezes que eu tento encontrar a felicidade em outro local, em outro ambiente, em outra vivência, que seja me afastando, Jorge, da lei de Deus, eu estarei me enganando com relação ao resultado disso. Ela pode me dar um aparente prazer por um curto intervalo de tempo, mas não, é momentâneo, mas ele não me leva para a verdadeira felicidade. A única verdadeira para a felicidade do homem é a lei de Deus. E olha o que diz no final, que eu acho mais impressionante ainda. Diz que ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a raiz do processo da infelicidade humana está no nosso afastamento da lei de Deus. É como se Deus tivesse criado uma espécie de um caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é o cumprimento de sua lei. O amor, o perdão, a compreensão, a vida conjunta, o amor ao próximo, todos aqueles pontos que a gente encontra no Evangelho do Cristo. Este é o caminho que conduz à felicidade. Não existe na visão da doutrina espírita o caminho do bem e o caminho do mal. Não tem. Só tem o caminho do bem. O caminho do bem é o descaminho do mal. Porque o mal não é o contrário do bem. O mal é a ausência do bem. Quando nós nos afastamos do bem, nós automaticamente estamos nos encharcando do mal. Eu confundo vocês com o que eu falo? Então, às vezes as pessoas dizem assim: olha, fulano está cheio de ódio. Ele não está cheio de ódio, ele está vazio de amor. Porque ninguém fica cheio do nada. Então não há, na verdade, um oposto do bem. Existe a ausência dele. Quanto menos bem a gente está percebendo, mais do mal existe em nós. Porque em não tendo uma coisa, já tem a outra automaticamente. É como luz e escuridão. Não existe lanterna preta, já viram? Quero apagar, pega uma lanterna, bota e a lanterna apaga. Não existe, porque a luz, ela não é o contrário da escuridão, ela é a ausência da escuridão, ou a escuridão é a ausência da luz. Não tem a luz, automaticamente já está a escuridão colocada. Então, assim também, o homem é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. O que nos faz perceber o seguinte: se eu me sinto infeliz, deve ter alguma parte da lei de Deus que eu não estou cumprindo, e isso é que está fazendo com que eu me sinta
dentro dessa condição de infelicidade. Nós conseguirmos viver essa lei de Deus, nós não seremos infelizes. Ainda que eu esteja sofrendo, eu não serei infeliz. Ainda que eu esteja sofrendo. Estou passando por sofrimento. Mas dentro de mim está tudo bem. Eu não posso esperar viver na vida como se tudo estivesse sempre rindo. Não, às vezes a gente passa por dificuldade. O problema não é o sofrimento, o problema é a infelicidade. Então, entender o sofrimento como sendo uma forma de nós desenvolvermos determinadas potencialidades é muito importante para que a gente compreenda o sentido que a doutrina espírita nos oferece para a questão do sofrimento em si. E dentro dessa lógica, nós vamos ver o que o Buda fala sobre o sofrimento. Siddhartha viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus e foi um dos maiores contribuidores para o entendimento do sofrimento humano. Sua doutrina está fundamentalmente voltada para explicar as razões do sofrimento, o que é o sofrimento e também como a gente se liberta do sofrimento. Ele sempre fala sofrimento, ele não fala infelicidade, ele não fala aflição. O foco do Buda é sempre na mesma ótica. Ele sempre fala sofrimento. E o que ele fala sobre o sofrimento? Bom, o Buda dizia o seguinte, que o sofrimento humano, ele decorre de alguns pontos que são essenciais para que a gente consiga resolver esse problema, que vai construir as suas grandes verdades, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Porém, ele, na análise do sofrimento humano, ele chegou a definir o sofrimento como sendo composto de, fundamentalmente, 3 formas. A primeira dessas formas é chamada... Esse seu papelzinho não vai dar, minha filha. Não vai dar, não. Pode pegar o caderno dela, que hoje vai ter coisa para você anotar. Vá por mim. Bom, o primeiro tipo de sofrimento que o Buda diz que existe é o sofrimento. Esquisito, né, essa expressão? Lembrem que para o Buda o sofrimento é sempre o aspecto da infelicidade. Então o que é o sofrimento? É eu sofrer porque sofro. Eu sofro porque sofro. Então eu digo assim, Ivan, ai de mim, coitadinho. Então é eu sofrer porque eu sofro. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, ai, como a minha vida é ruim, meu pai é alcoólatra, gente, é um sofrimento tão grande, ter um pai alcoólatra. Nossa, como eu sofro por conta disso. Isso é sofrimento do sofrimento. Porque o pai ser alcoólatra é sofrimento. Mas eu sofrer porque sofro, aí é sofrimento do sofrimento. Eu olho a minha situação e eu tenho sofrimento pelo fato de sofrer. Sofrimento do sofrimento. Um cachorro, por exemplo, ele não tem sofrimento do sofrimento, ele só tem sofrimento. Você, por exemplo, um cachorro for atropelado e você tiver que tirar uma perninha dele, ele ficar só com 3 perninhas, ele não deprime, ele diz assim, olha só, todo mundo tem 4, só eu tenho 3. Ele vai pulandinho e ele se adapta àquilo e ele vai sofrer por conta da perninha, que ele vai ter que pular e tal, vai ter o sofrimento dele. Mas ele não tem o sofrimento, o cachorro não vai no psicólogo para resolver o problema dele, que ele está depressivo e tal. Então isso é o sofrimento. O ser humano, como ele tem uma condição de se comparar, de olhar para os outros e ver como ele está, nossa, como eu estou feio, nossa, como eu estou ficando horrível, meu Deus, ninguém vai mais me querer. Isso aí tudo é do sofrimento, que é a reflexão que a criatura, não são todos, tá? Então, o sofrimento é a angústia diante daquilo que nos acontece. Esse é o primeiro tipo de sofrimento que o Buda separou. Mas ele separou mais outros 2. Um segundo tipo de sofrimento que o Buda classificou, ele chama de o sofrimento da impermanência. O que é o sofrimento? Não vai dar, não falei? O sofrimento da impermanência. O que é o sofrimento da impermanência? É o desespero porque as coisas estão mudando. A gente se olha no espelho e diz, meu Deus do céu. Não aceitar a velhice é sofrimento da impermanência. Não aceitar que, de repente, aquilo que eu tinha, que eu tanto gostava, hoje eu não tenho mais. Então eu lamento que o tempo passe, eu lamento que eu já não esteja mais na mesma condição que eu estava antes. Eu lembro tanto quando eu trabalhava, era tão bom, hoje em dia estou aposentado, só com esse pijama dentro de casa, andando para um lado para o outro. Como é ruim. Eu queria tanto quando meus filhos eram pequenos, que eu botava no colo, gente, não me dava trabalho, eu sabia onde estava. Agora que cresceram é um sofrimento miserável.
Oh, meu, por que não volta tudo a ser pequenininho de novo? Sofrimento da impermanência. É o sofrimento porque as coisas estão sempre mudando. Houve um grande filósofo grego chamado Heráclito que ele dizia: só o que há de permanente é a mudança. Muito doido, né? Só o que tem de permanente é a mudança. Ou seja, as coisas vão estar mudando o tempo todo. Não tem como elas pararem de mudar. E o ser humano, ele sofre a questão da impermanência, porque as coisas vão mudando e o cara não vai aceitando. É não aceitar a impermanência, porque a impermanência existe. Não aceito a mudança, não aceito as transformações que ela tem, que a vida é assim. As coisas são de um jeito hoje e são de outro tempo depois. Vocês querem ver um sofrimento da impermanência? Aqui ninguém tem isso, mas existe. A pessoa diz assim: no meu tempo, isto é sofrimento da impermanência, porque a pessoa não suporta a mudança e ela reclama do que está acontecendo. É diferente do sofrimento, que o sofrimento é ai de mim, coitadinho, porque pontinho. Terceiro tipo de sofrimento. O sofrimento do atavismo é o contrário do sofrimento da impermanência. Porque o sofrimento da impermanência é você não aceitar aquilo que está mudando. E o sofrimento do atavismo é o sofrimento de não querer mudar naquilo que está mudando e que você precisa mudar e eu não quero deixar. Então eu me agarrei a determinadas coisas que eu não quero largar. Então eu sofro miseravelmente por conta das coisas que eu acho que tem que ser. Então eu tenho uma maneira de ser, eu tenho um comportamento e eu estou... o que é atávico? Atávico é eu tenho uma maneira de ser e eu sofro da síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu vou ser sempre assim. E eu não quero mudar, e eu quero ser desse mesmo jeito, mas a vida vai me moendo e vai me ensinando a ter que deixar. E eu sofro desgraçadamente por conta do atavismo. Eu não consigo, porque eu digo para as pessoas: gente, eu só sei funcionar assim. Eu não sei se é desse jeito. Eu não dou conta disso. Atavismo. Eu tenho uma determinada forma de agir e eu digo: eu não consigo mudar. Vocês estão querendo demais de mim. Eu não dou conta. E a pessoa diz: você tem que perdoar fulano. Eu não vou perdoar. Eu vou levar para o túmulo esse ódio. Vai sofrer. Então, quando a gente fica congelado, quando a gente fica endurecido de não querer fazer mudanças, nós estamos presos no atavismo. E, consequentemente, somos espíritos profundamente infelizes. Diz o Buda que o sofrimento da criatura humana pode ser organizado... É legal, o Buda ele era muito estruturado assim no pensamento dele. Vocês vão ver depois. Quem conseguir resistir até o final vai ver as estratégias que o Buda tem sobre a interpretação do sofrimento. E ele dizia que todas as formas de sofrimento humano, elas estão classificadas nesses três tipos: o sofrimento da impermanência e o sofrimento do atavismo. E diz mais, quando ele fala sobre a dor, o Buda não separa dor de sofrimento. Para ele é tudo uma coisa só. Quando vocês pegarem um texto búdico que falar sofrimento, ele está falando de infelicidade, está falando de dor, está tudo misturado, é tudo uma única coisa, porque para ele tudo gera na criatura humana sofrimento, como a gente poderia imaginar. E aí é tal coisa, né? Nós temos hoje, na nossa sociedade, um afastamento muito grande das leis de Deus. Estamos muito longe de tudo isso. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que é a base da nossa discussão de hoje, nosso assunto saiu do capítulo 5 do livro Plenitude, tá? Então, ela que trata essa questão do pensamento búdico, deu caderno para ela lá uma vez. Ela diz o seguinte, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro Plenitude, que é o terceiro livro da série psicológica, o primeiro é o Jesus e a Atualidade, o segundo o Homem Integral, o terceiro Plenitude. Nesse terceiro livro, no capítulo 5, no capítulo 1 e capítulo 2, ela faz uma análise da sociedade. Analisando a sociedade que a gente vive e criando dentro dessa leitura que ela faz um entendimento de como nós estamos distante da lei natural e que isso seja naturalmente um processo de sofrimento. De onde vem o sofrimento humano? Segundo o Livro dos Espíritos,
O sofrimento vem do nosso afastamento da lei de Deus. Eu me afasto, mas eu sofro. E a nossa humanidade, segundo Joana, está neste período que a gente está vivendo, bastante distante da lei de Deus. Eu assisti ontem a palestra da noite, não sei se vocês assistiram, mas eu assisti a palestra de ontem, e o palestrante ontem falava ontem à noite sobre isso, sobre a sociedade atual e o processo de afastamento desta sociedade com relação à lei de Deus. E aí eu fiz algumas anotações do que ele falou ontem, e eu trouxe aqui alguns pontos desta sociedade. Por que que nós estamos assim adoentados? E é o raciocínio que Joana de Ângeles apresenta nos capítulos 1 e 2. Anota, Josse, os capítulos 1 e 2. Olha, ela foi mais inteligente que ela trouxe, ela botou no celular. Aí não tem fim, não tem fim. Ela vai, põe no WhatsApp, manda para ela mesma. Vamos lá. Então a sociedade atual, segundo Joana de Ângeles, ela tem 10 graves problemas, Vera. 10 graves problemas, que são 10 afastamentos da lei natural, que são fonte de sofrimento da criatura humana. Então lá vai. Primeira fonte de dor, fonte de sofrimento. Eu não quero que ninguém grite bingo se tiver os 10, ok? Não precisa gritar, tá bom? Mas aqui nós temos 10 pontos que são... Trouxe feijão, Marcos, para marcar na cartelinha? Bom, então vamos lá. Primeiro sinal de afastamento do homem da lei de Deus e que, consequentemente, leva ao sofrimento. Segundo Joana, primeiro sinal é a descrença. Não é novidade para ninguém o afastamento progressivo que a humanidade está fazendo, o recuo na relação com a questão da descrença. Oi? Ah, tá. Então, a descrença hoje é um dos graves problemas que nós temos, porque a descrença, ela produz uma consequência absurda em nós. Ela produz medo, produz depressão, produz ansiedade, porque como eu não tenho Deus, eu não tenho ninguém cuidando de mim, eu desenvolvo medo de viver, medo de me relacionar, eu tenho medo de ser quem eu sou, então eu fico ansioso, tenho medo de sair para o trabalho, morrer, quem vai cuidar dos meus filhos, e se eu pegar uma doença, como é que vai ser? Então, a gente vive dentro de uma perspectiva tão desesperada que sofre antes daquilo acontecer e morre antes da hora. Eu confundo vocês com o que eu estou falando? Não? Vou contar uma história sobre isso. Oi? Ela é profunda. Isso aqui já é uma infelicidade danada. O homem do século XIX achava que ele seria muito mais feliz sem Deus. Não deu certo, deu tudo errado. Mas era a crença deles. Não, sem Deus a gente vai acabar com esses tabus, essas coisas. A gente vai ser livre. Gente, nós estamos tão ruins que vocês nem fazem ideia. Nós estamos muito ruins. Mas eu vou contar uma historinha rápida. A gente, quando fala de islamismo, a gente só fala de xiita, né? Ah, você é falando sunita. Mas não tem só esses dois ramos no islamismo, tem vários. E tem um ramo belíssimo, que são os sufis, que são o lado espiritual do Islã, que tem conhecimentos profundíssimos. Ele é magnífico, o conhecimento sufi. E tem vários pensadores com coisas maravilhosas, né? E um dos grandes pensadores sufis, vocês devem encontrar na internet, Rumi. Quando a pessoa pega na internet pensamento de Rumi, Rumi é um pensador islâmico do sufismo. E tem um outro também muito conhecido, Ibn Arabi, e tem um outro que eu quero contar aqui a história dele, que é o Nasruddin. Então, Nasruddin, essa história, pelo amor de Deus, ela não é uma história real. Vocês têm que entender que é uma parábola, por favor, né? Nasruddin vinha andando numa estrada quando ele viu no sentido contrário. Na estrada estava vindo a peste. A peste vinha no sentido contrário. Aí Nasruddin parou, viu a peste e perguntou para ela: para onde você vai? Aí a peste respondeu: eu estou indo a Bagdá matar 10.000 pessoas. E o Nasruddin: eu posso fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça? Não. É o destino deles. Eu vou matar os 10.000. Aí a peste passa por ele, vai embora na estrada. E Nasruddin segue viagem. Tempos depois, Nasruddin vem por uma outra estrada e cruza com a mesma peste. Quando ele cruza com ela, ele pergunta para ela: por que você mentiu para mim? Aí a peste diz: eu menti? Sim, você me disse que você ia a Bagdá para matar 10.000 pessoas. Você matou 100.000. Disse: eu matei 10.000. Os 90.000 morreram de medo. Então, sem uma fé, sem uma estrutura, a descrença nos adoece e nos mata. É a Covid. Quanta gente morreu de ansiedade, morreu de desespero, morreu de ataque cardíaco, nem morreu da Covid, ou que se desesperou por conta da Covid, né?
Então isso tudo são fenômenos que a gente não pode esquecer. Segundo fenômeno da sociedade atual, que decorre da descrença, segundo Joana de Ângeles. Como eu não creio, eu me torno materialista. Materialista aqui não significa que a pessoa não crê em Deus. Aqui o materialismo é o desespero pela posse material. Eu quero ter as coisas materiais. Já que não tem Deus, eu quero me abraçar com o que tem de material. Então eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o corpo mais bonito. E até coisas impossíveis, eu quero ter o marido mais bonito, coisas do gênero. Então a pessoa fica atrás das coisas materiais, atrás das coisas que na verdade, elas não vão preencher a gente. Mas é exatamente pelo fato de que não tem felicidade na vida futura, a pessoa joga toda a felicidade para cá. Quando eu entendo que existe uma vida no além, eu não preciso ter toda a felicidade aqui, porque eu terei uma outra expectativa de vida no além, no outro espaço, aonde o que importa é o valor moral que eu tenho e não as coisas materiais. Como eu não tenho mais a crença, eu estou movido pela descrença, eu jogo tudo para cá e fico desesperado porque eu quero ter só as coisas materiais. Isso gera um sofrimento louco nas pessoas. O desespero das pessoas de terem a conversão de que a vida material é o sinônimo de felicidade. Aí lá vai sofrimento. Isso aqui gera sofrimento, porque eu quero ter tudo, não tenho, aí eu fico doido. Porque eu queria ter a casa mais bonita, minha casa não é, o meu carro também não é, o marido, isso aí tudo bem, o marido não é realmente o mais bonito, né? Tem que se conformar mesmo, mas isso tudo resultado da visão de mundo que nós temos que gera sofrimento, porque as pessoas passam a vida inteira desesperada para ter e sofrem por conta disso. Terceiro sinal, segundo Joana, e esse terceiro decorre do segundo, que decorre do primeiro, é que por conta do materialismo a gente se torna uma pessoa individualista. Farinha pouca, vocês sabem, né? Desespero, gente, empurra os outros para trás. Sai daqui que quem tem que ter sou eu. Então a gente passa a perna, a gente passa a perna até no cônjuge. Para você ter mais do que ele, então você empurra as coisas para ele. Né? Vocês veem, às vezes, uma divisão de tarefas muito desigual dentro de casa, em que o marido, ele fica lendo o jornal e a pobrezinha trabalhando, né? E ele fica quieto na dele. E aí eu vou dar uma dica para os maridos. Atenção. Para não irritar a mulher, essa você não precisa anotar. Para não irritar a mulher, algumas coisas. Primeiro, quando você estiver deitado no sofá, assistindo televisão, e ela vier passar pano assim, não aborreça ela levantando o pezinho. Gente, quando levanta o pezinho, é o símbolo da servidão, sabe? Ela tá ali, ele só faz levantar o pezinho para ela passar o coisa embaixo, aí ele põe de volta. É a confirmação de que realmente ela está para servir. É muito ruim. Levanta e diz, não, meu bem, deixa eu lhe ajudar, deixa eu ajudar você, vem aqui, peraí, deixa que eu faço. Vá fazer, eu deixo que a sala eu limpo, não é? Uma outra coisa para não fazer. Não diga para a mulher assim, para querer ajudar, né? Dizer assim, meu bem, eu lavei a louça para você. O miserável lavou a louça para ela. Olha, lavei a louça para você. Quer dizer, era ela que tinha que lavar, mas ele é tão legal que ele lavou para ela. Olha, eu fiz o mercado para você. Gente, é para acabar também. Então a gente tem que evitar esse tipo de fala, porque elas são extremamente difíceis para quem tem que estar fazendo as coisas, tem que estar ouvindo um negócio desse tipo. Então a gente não provoca. Os homens também fazem o quê? Não dê uma panela de pressão, nenhuma coisa de cozinha, presente de aniversário. Uma vez era Natal e eu dei para minha mulher uma panela. Eu dei. E eu embalei de maneira que ela visse que era uma panela, sabe? Eu botei assim o cabo separado, embalei e botei debaixo da árvore. Gente, minha sogra ficou louca. Eu não acredito que você vai dar isso para ela. Mas ela gosta de cozinhar, eu comprei. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Gente, mas ela passou o dia inteiro ela reclamando. E a minha mulher dizia, mãe, ele comprou uma panela, tá certo. Não, quem vai ganhar o presente sou eu e tal. Aí quando foi na hora, quando foi abrir os presentes, quando abriu a panela, dentro da panela estava o presente. A panela é
Era a embalagem. A minha sogra sofreu. Deixa ela sofrer. Deixa ela sofrer. É sogra, né? Deixa ela sofrer. Mas a minha mulher desconfiou que era alguma coisa, porque estava muito imoral o cabo enrolado. Sabe? Gente, como é que não vai saber que é uma panela? Com a tampa ainda que ficava aparecendo. Muito bem. Então, o individualismo é outro problema que a gente tem na nossa sociedade. Quarto problema, o consumismo. Já viram o quanto a gente consome? E esse consumismo, ele vem do individualismo, que vem do materialismo, que vem da descrença. Como a gente nem precisa, vai e compra. Sua mãe é nesse padrão aí? É ele que é? Consumista. Então, a pessoa já tem um determinado produto, não, mas eu vou comprar outro, porque agora o meu está ficando meio velhinho, eu vou trocar. E a gente troca de celular, que não precisa, né? Eu sou da época que a gente ficava com um carro, o carro ficava 10 anos com uma família. Hoje você, de um ano para o outro, cara, sai esse carro do ano passado, né? Que esse friso mudou. Eles mudam todo ano o carro para você sentir que seu carro está ficando velho. Na época que eu era menino, quando pegava um Corcel, o Corcel tinha a mesma cara até sair de linha. Agora não, todo ano tem que mexer. Então, gera um consumismo danado nas pessoas. Nós somos hoje movidos por esse consumismo. É muito triste isso. O pessoal tem uma história do Gandhi, diz que o Gandhi estava uma vez no aeroporto, olhando as vitrines, aquele monte de relógio, aquelas coisas. E ele olhando assim, com uma satisfação, os relógios. Aí veio um representante da coroa britânica e disse, estou percebendo que o senhor está muito interessado nas vitrines. Se o senhor quiser algum desses relógios, o senhor me fala que eu compro para o senhor. A coroa britânica compra, por favor. É só o senhor dizer qual é. Aí o Gandhi virou e disse, não, eu estou rindo porque eu estou vendo o número de coisas que eu nem preciso mais. Número de coisas que eu não preciso. E a gente desesperado consumindo. Número 5, o hedonismo. O que é hedonismo? É a busca do prazer. Vocês já viram como a sociedade está doida ultimamente? Que ninguém mais é de ninguém. Os outros ainda dizem assim, amiga, vai, se joga, né? E existe uma expectativa de que isso é felicidade. E esse movimento é um movimento que gera mais infelicidade, gera mais sofrimento. A busca de você ter todos os parceiros que a vida possa lhe trazer, na crença de que isso vai ser bom, as pessoas vão se tornando cada vez mais infelizes e mais solitárias. Eu tenho tantos parceiros que no fim eu não tenho nenhum. Eu vivo sozinho. Não tem ninguém para dividir a vida comigo. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade, porque, na verdade, eu não consigo me resolver emocionalmente pelas dificuldades de ter alguém para dividir comigo a existência. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Mais uma fonte de sofrimento para nós. Número 6. A busca da perfeição estética. Tem em mim, que tenho a idade de vocês somada. Quando eu era criança, não tinha tanta gente. Nem existia. Sua mãe contou para você, né? Realmente isso não existia, mas olha, hoje você anda em todo lugar, tem um canto que o povo vai, tanta enxada, né, para poder a pessoa fazer um exercício, tanta vassoura. Não, eu vou para a academia me esticar. Te estica aqui, meu filho. Aqui tem tanta coisa, você ajudar a sua mãe. E aí a pessoa vai para lá. Então, essa busca estética, esse desespero estético, também é fonte de sofrimento. E não estou dizendo com isso que a pessoa não deva procurar uma cirurgia estética para corrigir algo que ela se sente desconfortável. Desconfortável com o meu nariz, me sinto desconfortável com o tamanho do seio, que é muito pequeno, é muito grande, que dá peso nas costas. Isso, na verdade, não é uma questão de vaidade, é uma questão da própria condição de sobrevivência da criatura, que vai gerando problemas. Se você tem seios muito grandes, aquilo pesa nas costas, você tem que ficar carregando aquilo, então você faz uma redução. Isso, na verdade, é importante até para a autoestima. Às vezes a pessoa tem uma orelha de abano, se incomoda demais, corrige a orelha, puxa, aquilo faz um bem para a autoestima danada, né? Tem gente que se incomoda, gente que não se incomoda. Mas tem gente que... eu tenho um amigo que ele tinha orelha de abano e ele tirou. Uma ficou maiorzinha que a outra, mas ficou bem melhor do que era, né? Esse é o problema. O problema é quando a gente não se sacia. Eu não vou fazer mais uma para levantar um pouquinho da boca, que ficou um pouquinho para baixo. Aí... puxa para cá, puxa para lá, estica para um lado, estica para o outro. Gente, é um sofrimento. Aí a pessoa começa a dizer, não, eu quero ficar parecido com este personagem aqui. E a pessoa quer a perfeição do corpo. Aí vira doença, vira patológico.
É um do sofrimento porque ele não atinge aquela perfeição que ele gostaria. E o que é pior, não é? Se eu estou atrás da perfeição, pode ser até que eu atinja a perfeição que eu queria. Mas daqui a 5 anos o próprio corpo ele vai envelhecendo. Aí você tem que ir lá para corrigir o trem. Aí você passa a vida inteira corrigindo e pagando. Mas isso não é a pior parte. Oi? É uma fuga, claro que é. Tudo aquilo que leva a um excesso é porque tem carência do outro lado. Freud dizia que é o fenômeno da compensação. Quando você tem uma pessoa que ela é muito moralista, desconfie que dentro dela pode existir um porão psicológico de libertinagem, por isso que ela é tão assim. Então, se eu tenho muito para um lado, desconfie que a pessoa pode estar querendo compensar algo que ela tem para o outro. Então, essa busca estética, ela também é mais um sinal da nossa sociedade doente que nós temos hoje. Sinal número 7. Sinal número 7 da nossa questão. A tecnologia, o excesso de tecnologia que fez com que nós nos aproximamos de quem está longe e nos afastamos de quem está perto. A tecnologia, ela é muito boa, né? As avós que respondam poder ver os netos crescendo. Bota o menino aí para eu ver, é tão legal. Só que a gente não está sabendo lidar com isso. Não somos todos, né? Mas temos uma quantidade bem expressiva que não está sabendo lidar com as questões da tecnologia. E quanto sofrimento tem gerado isso? Pelo amor de Deus. Famílias que estão se distanciando por conta da tecnologia. Problemas de filhos que estão trancados no quarto que nem saem, não se comunicam mais com a família. Ana Teresa Camasmi lançou um livro recentemente chamado Mãe. Cada capítulo é uma mãe diferente. Então, mãe dos filhos que partiram pelo suicídio. Exato, é ela com Sâmia. Mãe dos filhos que partiram. Mãe dos filhos que estão trancados no quarto. Mãe do filho que deprimiu. Do filho que foi embora de casa. Então, e ela é mãe de um filho que partiu. E Sâmia também, por isso que as duas fizeram o livro juntas. Bom, então a tecnologia é um problema também, porque a gente não sabe lidar com isso. Estética seria um negócio legal, mas a gente não sabe lidar. Próximo, os falsos ídolos que a sociedade tem. Então, por conta dessa tecnologia aí, tem um pessoal que tem um corpo perfeito e as pessoas ficam olhando essas pessoas no Instagram e dizem, olha, eu queria ter o corpo de fulana, eu queria ter os olhos de fulana. Então, é uma busca de ídolos falsos, porque são ídolos que, na verdade, do ponto de vista moral, são péssimos. Eles são esteticamente assim, eles são pessoas muitas vezes depressivas, profundamente infelizes, que servem ao interesse comercial da venda de uma imagem que eles, na verdade, coitado. Então você vê umas meninas lindas no Instagram, nunca comeram um cuscuz com uma buchada de bode, com um caldo de mocotó com cuscuz. Nunca comeu. Uma farofinha de ovo. Essa farofinha, acho que até que elas comem, para ficar malhada. Mas são pessoas que nunca comeram assim um negócio, para comer um chocolate, só para provar na boca. É uma vida de tanto sofrimento, fora que as fotos são tudo mexidas, né? A pessoa passa um monte de filtro na criatura, a criatura fica até bonita. Se tirar os filtros, misericórdia. Então, nós estamos vivendo uma grande crise de falsos ídolos. As pessoas seguem, tem milhões de seguidores de pessoas que são simplesmente desprezíveis. Pessoas horríveis, cheias de vícios morais, mas que têm uma quantidade enorme de seguidores. Outro problema que gera sofrimento na sociedade. Esses falsos ídolos, às vezes, eles até propõem violência. São falsos ídolos e se apresentam na sociedade jogando pessoas contra pessoas, opinando sobre coisas que eles sequer sabem. E aí acaba criando uma sociedade mais infeliz ainda por conta disso. Resultado, nós terminamos esse cenário que a gente está numa sociedade tomada pelo ódio. Então, a descrença que está no começo dessa nossa discussão vai resultar no final na sociedade do ódio. Aí você pergunta, por que tem tanto ódio na sociedade de hoje? Vá procurando, vai puxando o fio que você vai chegar. A descrença foi a grande razão do desenvolvimento do ódio na sociedade em que a gente vive. E aí Joana de Ângeles, observando esta sociedade que a gente tem, ela diz que por conta disso existem 4 tipos de personalidade na nossa sociedade hoje. 4 tipos. Se vocês não quiserem saber, eu pulo as 4, mas se quiserem eu mostro. Eu não posso pular, que está na transparência. Vamos lá.
os 4 tipos de personalidade. Primeiro, o primeiro tipo de personalidade, que é o tipo mais abundante de personalidade que existe na sociedade hoje. Segundo Joana, o grupo mais numeroso, eu preciso ter sucesso material. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser famoso. E às vezes as pessoas agora não querem nem mais estudar, porque demora muito tempo fazer faculdade, mestrado, doutorado. Para ganhar dinheiro vai demorar muito. É melhor eu ser youtuber que eu... TikToker. Aí eu crio uns vídeos para ganhar view, eu me jogo do telhado, né? Me joga aí, cai tudo quebrado lá embaixo. Aí filma, que vai dar bastante. Vai dar muita visualização e eu vou crescer na rede. Então, é uma distorção muito grande em que as pessoas querem sucesso, querem ter dinheiro, não interessa como, se não é ético, eu quero me dar bem. Tem lugar para todo mundo? Para ter todo mundo ser rico, ter essa fama toda? Não tem. Então isso gera problema de ansiedade. Ansiedade hoje é o principal problema que a sociedade possui. No passado era a depressão, hoje não é mais, Léo. No passado a gente tinha mais depressivos do que ansiosos. Hoje nós temos mais ansiosos do que depressivos. Quando a gente fala que existe pessoas que são ansiosas, não é para a gente pensar o seguinte: gente, eu não posso ter ansiedade, tem que ficar calmo, ficar assim, sem mexer. Isso também é doença. Se você não fica ansioso, você é doente. A pessoa vai casar. Aí na véspera, não vou casar, mas estou tranquilo. Vou fazer o Enem amanhã. Não, mas para mim tudo bem, faz, não faz. Está doente. A pessoa tem que ficar ansiosa. Vai fazer uma viagem, tem que ficar ansioso. Não dormiu à noite porque ia ter está empolgado, vai viajar de avião, nunca viajou. Está ansioso, não dormiu, agoniado, meu Deus, se despediu de todo mundo, da família e tal. Você é assim, você é normal, porque é normal ser ansioso. Agora, o normal é, passado o evento, a ansiedade passa. Passou o Enem, aí se continuar, aí está doente. A doença não está em você ter episódios de ansiedade, mas está em você não sair do estado de ansiedade. Você só pula de motivo para motivo. Mas é o dia inteiro nervoso e ansioso. Faz o Enem e fica ansioso. Aí fica ansioso porque vai sair o resultado. Aí quando sai o resultado fica ansioso esperando os recursos. Depois fica ansioso porque vai ter... E aí a pessoa vai só mudando de motivação, mas está o tempo todo num estado alterado de emoção. E isso gera a chamada TAG, transtorno da ansiedade generalizado. E hoje é o principal problema de saúde mental no planeta. E para piorar, depois da pandemia ficou pior 25%. A ansiedade cresceu 25% depois da pandemia. É complicado. Segundo grupo, o segundo grupo é o oposto desse. Porque esse grupo diz: eu quero ter sucesso material. O segundo grupo diz: eu não consigo ter sucesso material. Porque eu sou feio, porque eu sou burro, porque ninguém gosta de mim. Na verdade, não sei nem por que eu vivo. Todo mundo conseguiu casar, menos eu. Porque eu sou a pessoa que tudo de ruim acontece comigo. E quando acontece alguma coisa ruim, eu digo: estava esperando já, porque estava tudo muito bom. As minhas coisas, nasci para dar errado mesmo. Nunca dá certo para mim. Estava sendo bom demais para ser verdade. Eu sabia que não iam me chamar. Faz uma entrevista de emprego e no final diz: bom, então até logo. Eu não vou nem esperar que ligue, porque eu sei que você não vai me ligar mesmo. Né? Eu até espero isso, porque ninguém me liga. Eu, coitado de mim, eu não ganho, eu sou coitadinho. Esse gera depressão. Nossa sociedade de hoje é o seguinte: ou você tem sucesso ou você está lascado. Então, se você tem que correr atrás de sucesso, você fica ansioso porque você tem que chegar lá. E quem já desistiu de chegar lá, deprimiu. Não sei por que vivo. Ai de mim, coitadinho. Tenho tanta pena de mim. Esse é o segundo grupo. Joana diz que tem um terceiro grupo, diz assim, eu não quero ter sucesso material. Não quero ter. Não quero ter sucesso material, porque eu não sou maluco de ficar igual a esses ansiosos que ficam aí correndo atrás de dinheiro. Não quero saber disso aí, não. E nem também sou besta para ficar igual a esses depressivos que ficam aí gemendo pelos cantos porque não conseguiram dinheiro. Esse pessoal todo está consumido pelo sistema, por esse sistema podre que a gente vive, esse sistema ridículo. É por isso que eu odeio vocês, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio a família, eu odeio tudo, eu odeio a sociedade, eu odeio a mim mesmo, eu odeio meu corpo, eu odeio tudo.
A única coisa que eu não odeio é odiar. Então eu gosto de afrontar, eu gosto de escandalizar, eu gosto de me contrapor aos valores desta sociedade nojenta que a gente vive, que se eu pudesse jogar uma bomba e matava todo mundo. Terceiro grupo, chamado rebeldia. Essa rebeldia é apresentada assim no livro O Homem Integral. Quando a gente vai para o 5º volume da série dela, que é o Ser Consciente, ela chama esse grupo de os exibicionistas, porque eles querem quebrar as regras e fazer uma desconstrução dos valores da sociedade que vivemos. E há um quarto grupo, segundo Joana, um quarto grupo, que diz o seguinte: eu não preciso ter sucesso material. O que eu tenho de mais importante? Para mim isso não é mais importante. Por quê? Porque o quarto grupo é o espiritual da vida. E como é uma visão espiritual, ele não está atrás dos valores materiais. Ele está atrás dos valores espirituais. E são chamados pelo grupo que alcançou a libertação do sofrimento. Se libertou. Daí dá para ver que dos 4 grupos só tem um que está do lado de fora. Os outros 3 ainda estão se batendo. E esse quarto grupo ele é pequeno, tá? Aí vocês vão dizer assim para mim: não é pequeno não, porque as igrejas estão cheias de gente. Quantos deles estão procurando o reino dos céus? E quantos estão procurando o reino da terra? Estão na igreja atrás dos interesses materiais. Você tem que, ali dentro, tirar somente os que não querem os bens da terra. Esses são do quarto grupo. Senão eu estou muito mais ligado aos que estão ansiosos para terem os bens materiais. E dentro disso, Joana também, analisando essa questão do sofrimento humano, ela divide as criaturas em 5 tipos. Diante do sofrimento que a humanidade tem, existe um tipo que são chamados os insensíveis. Esse é o pior grupo, os insensíveis. Os insensíveis são aqueles que não sentem o sofrimento. Você acredita que a gente não sente sofrimento? Então, você diz assim: Deus me livre eu ser preso. Estou nem aí, vou aprender. Mato mesmo. Ele não sente, tem uma carapaça que não permite. Então, ele não percebe o sofrimento. Ele não percebe que ele sofre. Ele atravessa, às vezes, mais de uma existência sem se dar conta de que ele está em processo de sofrimento. Quem já leu o livro Memórias de um Suicida, já viu a história que tem lá do personagem central, Camilo Botelho, em que ele conta que em diversas encarnações que ele teve no passado, se eu entrava e saía da existência sem me aperceber de nada, de maneira bastante embrutecida. Já leu? Tem esse pedaço lá, o capítulo chama-se Conhece-te a ti mesmo, em que Epaminondas de Vigo faz ele regredir a memória dele, ele volta há 2.000 anos atrás, ele começa a se ver há 2.000 anos como é que ele era. Os insensíveis. Segundo grupo, os revoltados. Como são esses? Os revoltados são aqueles que, diante do sofrimento, o que é que eles fazem? Eles se desesperam. Meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, não é possível. É um desespero com o sofrimento. Não aceita, se debate, entra num processo de inconformação. De inconformação que vocês não fazem ideia. Resultado, chega na hora que o sofrimento bate, essas pessoas vão à loucura. Depois tem um terceiro grupo, os anestesiados. Eles não são como os insensíveis, que não percebem o sofrimento. Os anestesiados, segundo Joana, são aqueles que fogem do sofrimento. Foge para a droga, foge para o álcool, foge para uma vida promíscua. Ele foge. Ele não faz contato com a dor. Não, tá doido, não quero nem saber disso. Foge, né? Vai jogar bola, ele vai beber. Ele não para analisar a sua própria vida e a razão do seu sofrimento. Ele está em processo de fuga dos seus processos de dor. Hoje esse é um grupo bem numeroso em função do processo de drogadição que a sociedade vive. Quarto grupo são os sensíveis. Quais são os sensíveis, segundo Joana? São aqueles que, diante do sofrimento, sentem. Eles sentem o sofrimento. Eu sinto. Estou passando por um sofrimento tão grande. Ele chora. Gente, ele é diferente do revoltado. Ele chora. Lamenta o sofrimento. Meu Deus, isso é tão difícil, meu Deus. E o sofrimento mexe dentro dele. Mexe com a alma dele. Ele sente a mão da lei de causa e efeito agindo sobre ele. E há um quinto grupo, segundo Joana, que é o grupo dos iluminados, que diante do sofrimento, ele supera o sofrimento.
Ele supera. Não, estou sofrendo, sei, mas eu vou trabalhar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse ponto é trabalhado lá como o bem sofrer. O que é o bem sofrer? É quem passando pelo sofrimento, analisa as causas do sofrimento e aprende com ele. E não se desespera, porque sabe que é um ser imortal. Você tem um sofrimento, tanto sofrimento, né? No livro Libertação. Oi. Sim, o Chico é um grande exemplo. Passava pelos sofrimentos. Isso, de maneira serena. No livro Libertação, existem muitos livros dessa forma. O Renúncia é um grande livro para mostrar isso aí. A pessoa passa pelo sofrimento, mas não se desespera. Não, isso aí tem uma utilidade, Deus está vendo, vamos para frente, nós não estamos desamparados. Então ela tem uma visão iluminada do que seja a forma de nós trabalharmos a questão do sofrimento. Então a grande questão é a seguinte: como é que eu faço diante desse cenário que a gente vive para a gente se libertar do sofrimento? Tem forma de se libertar do sofrimento? Como é que a gente vai fazer para a gente poder caminhar nessa direção? A gente precisa encontrar uma bússola para que a gente consiga se libertar do sofrimento. Será que existe alguma forma de eu me libertar do sofrimento? Oi? Oração? Quem sabe? Houve na história um personagem que foi muito importante para nós para o entendimento do sofrimento. Siddhartha Gautama. E este príncipe vivia dentro do palácio, isolado do sofrimento humano. Até que um dia ele foge do palácio e ele entra em contato com o sofrimento das criaturas. Ele foi embora do palácio. Ele foi procurar o entendimento do sofrimento humano, a razão do sofrer. Ele passa 8 anos meditando para tentar descobrir por que a criatura sofre, qual era a razão do sofrimento, o que aconteceu, como entender o sofrimento. E depois de 8 anos de meditação, o Buda finalmente se iluminou. Ele alcançou a compreensão plena da vida e ele se tornou um dos maiores mestres da história da humanidade, com a vida que ele teve e as descobertas que ele fez. E o pensamento do Buda, ele está concentrado em verdades. Já estudou as 4 nobres verdades do Buda? Muito bom. O Buda deixou 4 nobres verdades, que eu acho um assunto fantástico, porque nessas 4 nobres verdades de estudo do sofrimento, ele vai nos ajudar a entender como fazer para a gente se libertar de todas essas dores. Vamos ver as 4 nobres verdades? Vamos lá? Primeira nobre verdade que o Buda... Eu vou mostrar a primeira nobre verdade e vocês vão dizer, mas pelo amor de Deus, isso aí até eu sei. Não precisava passar 8 anos. Na época ele ficou meditando, dizem, eu não acredito, dizem que ele ficava meditando e comia 1 grão de arroz por dia. Eu preferia até ficar sem nada. Porque para que eu quero 1 grão de arroz? Só para provocar fome. Melhor ficar sem nada o dia inteiro, que não cria nem expectativa, né? Do que a pessoa ficar, meu Deus, será que aquele grãozinho de arroz já vem? Será que já vem? Né? Mas a primeira das 4 nobres verdades, quando a gente tiver a chance de ver, vocês provavelmente vão dizer, gente, é muito ridícula essa nobre verdade, mas ela é muito profunda. A primeira nobre verdade que o Buda descobriu é que existe o sofrimento. Aí, até eu sei, é óbvio que tem, mas não é tão óbvio assim não. O que o Buda quer dizer é o seguinte: existe sofrimento na sua vida e você só vai se libertar do sofrimento se você descobrir o que é que faz você sofrer. Porque se você não descobrir o que lhe faz sofrer, você nunca se libertará daquilo que você não sabe que tem dentro de você. Vai continuar sofrendo, porque eu não sei. Então, para que eu consiga efetivamente me libertar do sofrimento, a primeira nobre verdade é: diz para ti mesmo, eu tenho sofrimento, eu sofro, eu tenho coisas na minha alma que me fazem ser infeliz. Se eu não fizer esse tipo de descoberta, as encarnações passarão na minha frente e eu não me libertarei daquilo que me torna infeliz. Isto é confuso? É muito profundo. Essa é a primeira das nobres verdades que o Buda descobriu.
E qual é a primeira bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que sabem que são pobres de espírito, que sabem que têm defeito, que têm imperfeição, que são pessoas com problemas, que têm dramas íntimos, que têm conflitos familiares, que têm conflitos emocionais. Porque esses que descobrem que são frágeis, esses vão alcançar o reino dos céus. Mas aqueles de nós que achamos que estamos certos, dificilmente iremos conseguir mudar. Porque quem é que vai mudar se está certo, gente? Se eu estou certo, não há razão nenhuma para mudar. Então eu só vou conseguir fazer uma mudança na minha vida se eu descobrir que eu sou um pobre de espírito. Se eu disser, não, minha vida é tudo tranquilo, não, problema nenhum, casamento maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, meu corpo está sadio, não tem problema econômico, minha vida está perfeita. Não descobriu o que é um pobre de espírito. Não vai se libertar do sofrimento. Nós só conseguiremos dar o passo definitivo no processo de libertação legítimo das nossas almas se eu fizer uma análise profunda da minha vida para descobrir a razão pela qual eu padeço. E em cima deste padecimento, eu descobrir por que eu sofro. Eu tenho esse sofrimento. Esse é sofrimento na minha vida. Isso me dói, isso me incomoda. Então, para que eu faça isso, eu primeiro preciso fazer autoconhecimento. Preciso mergulhar em mim mesmo, revirar minhas entranhas e dizer, eu tenho esse problema. E isso me torna profundamente infeliz. Para que eu consiga trabalhar. Então, a primeira nobre verdade é a existência do sofrimento. Segunda nobre verdade, para mim a mais legal de todas. Eu acho a mais bacana das quatro é a segunda. Segunda nobre verdade, existe uma causa para o sofrimento. Eu acho legal isso aqui porque ele não disse assim, existem 10 causas para o sofrimento. Ele disse, existe uma. Então ele conseguiu analisar o comportamento humano, ele conseguiu investigar a vida da criatura humana e dizer, todo o sofrimento da criatura humana decorre de uma mesma causa. Segundo o Buda, uma apenas é a causa de todo o sofrimento humano. E olha que tem sofrimento dos mais diferentes tipos, né? Tem o sofrimento do luto, tem o sofrimento do abandono, tem o sofrimento da solidão, tem o sofrimento da saúde física, da doença, tem o sofrimento da pobreza, tem o sofrimento... Oi? Existe uma causa. Todos os sofrimentos que existem no planeta decorrem de uma única causa. Só é uma. É aí que faz o Buda ser diferenciado, porque se fosse eu ia dizer que tinha 30. Mas o Buda conseguiu olhar a vida humana e disse, tem uma causa só para o sofrimento. É muito doido isso, não é? Querem que eu diga qual é? Todas as causas do sofrimento, Vera Lúcia, decorrem de um único ponto, desconhecimento das leis espirituais. É o desconhecimento das leis espirituais. Vocês viram naquele quadro daquelas 10 imperfeições que a primeira era a descrença? O desconhecimento das leis espirituais vai derrubando tudo para frente. Então, se eu não sei que eu sou uma alma imortal, se eu não sei que eu tenho a possibilidade de renascer, se eu não sei que eu sou uma alma sujeita à lei de causa e efeito, se eu não sei que o meu destino é a felicidade, eu automaticamente sofro. Porque a libertação do sofrimento vai decorrer do seguinte, eu agora sei que eu sou uma alma imortal, que tudo isso que eu estou passando é circunstancial, que depois isso vai passar. Eu já tive tantas existências anteriores, eu estou tendo essa agora e vou ter outras depois. E eu estou caminhando para a felicidade, eu estou caminhando para alcançar a plenitude. E eu não tiver este conhecimento espiritual, não vai. A criatura humana não se liberta do sofrimento se ela não souber que verdadeiramente ela é um ser transcendente, que o sofrimento é da existência e que todas as coisas que você está passando na sua vida material vai acabar. E você vai continuar. Você continua. E essas coisas são da existência. Então, elas vão ficar para trás. Tudo que a gente vive, nossas dores, nossas tristezas, olha, a gente já teve tantas existências com tanto sofrimento, a gente passou por tanto sofrimento. Acabou. Nós já vivemos regimes de tirania, nós já fomos oprimidos, já fomos mortos, vivemos em guerra, passamos fome. Quantas histórias de desespero nós já tivemos em outras existências? Todas passaram. Tudo passa. Então, aqui, a causa do sofrimento é o desconhecimento das leis espirituais. Não é lindo isso? Eu acho isso espetacular.
Eu acho isso espetacular. Aí você vai ler o texto do Buda, aí ele vai dizer que isso é a causa do sofrimento, que é só uma, que é o desconhecimento espiritual. Você vai ter outros textos do Buda que você vai ler, e ele vai dizer só tem uma causa. Aí você vai dizer, é o desconhecimento. Ele diz outra coisa. Ele diz, só tem uma causa, que é o apego. Porque ele diz que é o apego que gera o sofrimento. Eu me apego e por isso eu sofro, porque o sofrimento tem permanência. Eu me apeguei, aí eu vou sofrer. Então o apego gera, mas não era o desconhecimento espiritual, pelo amor de Deus, como é que agora já é o apego? É porque o apego decorre do desconhecimento. Se eu tiver conhecimento espiritual, eu não me apego. Então o apego, ele é decorrente da descrença. Então, na medida em que eu aprendo, eu descubro o sentido mais profundo da vida, eu não tenho apego. E você vai encontrar outros na causa para o sofrimento humano. Aí você diz, ele vai dizer que é o desconhecimento espiritual. Não é. Então ele vai dizer que é o apego. Não é. Ele diz, só tem uma causa para o sofrimento humano. O desejo. O homem sofre porque deseja. Isso é uma das grandes fases do Buda. Mas o homem sofre porque deseja, não é porque ele deseja sofrer, é porque ele tem desejo. Mas como é que era? Não era o conhecimento espiritual, mas é que quem tem conhecimento espiritual não tem apego, portanto não tem desejo. O apego decorre do desconhecimento. Por isso que a gente sofre. Se eu souber que eu sou uma alma imortal, para que apego? Por que eu vou ficar desesperado com as coisas que eu sei que são passageiras? Então são três coisas que na verdade conduzem a apenas uma. Terceira nobre verdade. Essa daqui, chegar nela. Eu dava conta, sozinho. Se ele me desse essas duas, eu matava a terceira. Olha, a terceira é: existe a cessação do sofrimento. É possível cessar o sofrimento humano. Mas é muito lógico. O que é que causa o sofrimento? Então como é que cessa? Você tem que aprender É isso. Vocês estão ouvindo o que ela está falando aqui? Ela está dizendo o seguinte, que a gente, mesmo tendo conhecimento espiritual, é tão apegado que não larga. Tem o conhecimento espiritual, mas não consegue fazer a mudança. Então o que é que o Buda diz? Que é possível cessar o sofrimento, sim, mas a partir do quê? Do conhecimento espiritual. Você tem que conhecer as leis para que você se liberte do seu sofrimento. Aí diz ela, mas tem gente que conhece, mas não se salva. Por isso tem a quarta verdade. Porque senão era para terminar em 3, né? Tem o sofrimento, tem uma causa, eu sei como termina, conhecimento. Como tem muitos de nós que temos o conhecimento e não conseguimos cessar o sofrimento, o Buda tem a sua última das nobres verdades, que é a mais conhecida das 4. Existe um método para cessar o sofrimento. É tão complicado você se apropriar das verdades espirituais para se libertar do sofrimento, que o Buda criou um método para libertar do sofrimento. O Buda deixou 4 nobres verdades. Existe o sofrimento, existe uma causa para o sofrimento, existe a cessação do sofrimento e existe um método para cessar o sofrimento. Esse método que o Buda criou para cessar o sofrimento é chamado de o caminho óctuplo de Buda. Por que é chamado de caminho óctuplo? Porque tem 8 passos. O Buda imaginou como deveria ser a vida humana para que a gente alcançasse a libertação do sofrimento. E agora a gente vai ver os 8 passos do Buda. Vamos lá? Bom, o Buda criou isso há 2.600 anos atrás. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 5, ela pega o caminho óctuplo e dá uma repaginada nele. Então a gente vai ver o caminho óctuplo de Buda com as contribuições de Joana de como é que isso pode ser operacionalizado. Passo número 1 que Joana e Buda construíram. Primeiro passo sem o qual não dá para fazer os demais. Compreensão correta. O que é a compreensão correta? É saber as leis espirituais. Só que, como você mesmo disse, só saber as leis espirituais pode não resolver. Então, compreensão correta é você saber que é uma alma imortal, saber que existe a lei de causa e efeito, saber que existe a encarnação, saber que existe a evolução, saber que o nosso destino é felicidade. Isso é a compreensão correta. Tem que ter esse estágio para que você siga para os estágios seguintes. Estágio número 2. Então o que é a compreensão correta? Crer. É crer corretamente. É ter uma crença na vida de maneira correta. Eu entender a vida pela ótica espiritual. Confuso, estou falando? Não? Está claro?
Passo número 2. Não basta crer. É preciso também pensar corretamente. O que é pensar corretamente? Já que eu tenho uma crença correta, pense de maneira correta. O que é pensar corretamente? É você viver a sua vida de maneira que você, quando pensa alguma coisa, você pensa de acordo com o que você crê. Senão você está ficando doido, que você crê de um jeito e pensa de outro. Você acredita na imortalidade da alma? Acredito. Isso, lei de causa e efeito, isso. De tudo isso. E na sua vida profissional? Não, eu não misturo. Vida profissional com minha crença, minha vida profissional, eu engano, eu roubo, eu trapaceio mesmo, mas eu sei que a vida espiritual é outra coisa. Isso é uma incongruência. O que o Buda está dizendo é, já que você crê, pense de acordo com aquilo que você crê. Você tem que levar o seu pensamento a ser coerente com o que você acredita. Então você não vai ficar pensando assim, miséria, vou matar aquela pessoa, vou me vingar dele, aí ele não merece isso, eu vou destruir a vida dele. Ué, mas você não tem conhecimento espiritual? Tenho, mas eu vou matar. Essa que é a incongruência. Então eu não posso pensar de maneira diferente daquilo que eu creio, ok? Se eu não pensar de maneira igual ao que eu penso, eu estou ficando esquizofrênico, porque eu tenho duas mentes dentro da minha cabeça. Não basta apenas pensar corretamente. O passo 3 é, você tem que falar corretamente. Então, o terceiro passo é a fala correta. Joana diz que a compreensão correta é crer corretamente. E o pensamento correto é querer corretamente. Eu tenho que querer de acordo com aquilo que eu creio. Como é que eu creio na vida imortal e eu quero ser a pessoa mais rica do planeta? Eu quero ter todo o dinheiro do mundo. Ué, mas então você não acredita no que você diz que acredita? E a mesma coisa também acontece com o nosso falar. Se você tem conhecimento espiritual, você tem que falar também corretamente. Você tem que aprender a dominar sua língua e a não falar coisas que são contrárias àquilo que você crê. E a gente em casa faz muito isso, faz demais. Ofende, humilha, diz palavras que são ofensivas. Meu Deus do céu, onde é que eu estava quando eu casei com essa pessoa? Porque não morre um cão desse, né? Mas eu tenho conhecimento espiritual e falo coisas que são incongruentes com o que eu creio. Está sendo claro o que estou dizendo? Tem a Bíblia decorada, tem o conhecimento, compreensão correta, mas o pensamento não é correto e a fala também não é correta. Então tem que falar corretamente, falar as coisas de maneira justa, de maneira que a gente, quando fale, sejam palavras construtivas, né? E não palavras ofensivas que a gente tem, irônicas. Teu pai disse que vai fazer. Oh, meu Deus. Então aí, essa não é uma fala que é coerente. Ou então você não acredita no que acredita. Porque se você acreditar no que você acredita, você não vai fazer essa fala. Então eu tenho que ter fala correta. Joana traduz a fala correta em falar corretamente. É igual dela, né? Crer, querer, falar. Então diz o Buda, compreender corretamente, pensar corretamente, falar corretamente, e depois do falar, eu acho que você colaborou com o Buda quando ele estava... Oi? Primeiro é o conhecimento, operacionalizar esse conhecimento. Então, muito bem, eu queria ter uma filha assim, que fosse inteligente desse jeito. Então, ação correta. O que é a ação correta? É você agir de acordo com o que você fala, que é de acordo com o que você pensa, que é de acordo com o que você crê. É confuso? E Joana diz que é operar corretamente. Olha, quem conhece de igreja católica já deve ter visto um negócio que diz que existem os pecados pelo pensamento, atos, palavras e pensamento, não é assim? Tem as omissões também. Mas aqui, ó, atos, palavras e pensamento. Está ali, ó, pensamento, palavra e ato. Então as três aí. Bom, mas agora a gente já chegou no final, né? São 8 passos, mas a gente já chegou no final, porque eu já penso, já falo e já ajo. O que é que tem depois de agir? Já está agindo corretamente. Aí vem o próximo passo. O próximo degrau, o 5º degrau que o Buda encontrava para que a gente alcançasse a libertação do sofrimento. Diz ele, não basta agir corretamente. Não basta. É preciso um meio de vida correto, viver correto. Não, é viver corretamente.
O que é viver corretamente? Viver corretamente é mais do que um ato de... Porque assim, olha, eu estava no trânsito, aí o fulano me cortou, eu ia gritar, mas eu me controlei, eu não fiz. Isso ele agiu corretamente. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha um meio de vida correto, que viva corretamente. Viver corretamente é mais do que um simples ato, porque o ato é um instante e o viver corretamente é você ter a vida dentro dessa perspectiva. É um ato atrás do outro dessa forma. Esse é o próximo. Então, viver corretamente é você não dizer assim, não, eu sou escoteiro, eu já fiz a minha boa ação do dia. Não, não é uma boa ação no dia. É você estar o dia todo fazendo boas ações. Oi? Fazer deste dia um bom dia. Ou seja, eu aproveito as oportunidades que a vida me dá, não para ter um ato de vida correto, um meio de vida correto, mas eu, na verdade, segundo Joana, viver corretamente. Não é só um momentinho. Eu tive um momento, na minha vida aconteceu uma coisa. Essa uma coisa é bom, tudo bem, está no 4º passo. Mas para você ir para o 5º passo, você tem que viver continuamente esse processo de atenção com a sua vida. Posso mostrar o próximo? Já que todo mundo já venceu esse. Número 6. Esforço correto. O esforço correto é você manter a sua atenção na sua vida. Porque eu só conseguirei ser bom durante todo o tempo se eu estiver atento às oportunidades que eu tenho. Porque senão as oportunidades passam. Se você estiver patetando, você não vê as coisas acontecendo. Você não vê um filho que precisa de ajuda, você não vê que o marido precisa de apoio, você não enxerga que tem uma irmã, que o filho está passando por problema que você pode ajudar. Você não enxerga. Por quê? Porque eu não estou atento. Então, o que o Buda fala nesse passo que a gente precisa dar para a construção da nossa libertação, esse 6º passo, o esforço correto, é estarmos atentos a tudo aquilo que vive em nosso redor. E estarmos nos esforçando, sempre procurando estar melhor do que aquilo que nós éramos. Então, aqui na atenção correta, é a mente desperta. No esforço correto, a gente vai estar fazendo sempre aquilo que Kardec colocava. Qual era a proposta de Kardec? Que a cada dia eu venha com algo de melhor que eu não tinha na véspera. Estar sempre me esforçando. Na atenção correta é quando você vai estar com a mente desperta, observando o que circula a seu redor, para que você consiga alcançar esse estágio. O último estágio do chamado caminho óctuplo, que é chamado de concentração correta, Joana chama de meditar. Então ela diz que tem que meditar. Você precisa meditar para que você consiga prosperar em termos espirituais, para você avançar, para você se melhorar. Você tem que estar observando a sua conduta. Quando nós falamos de meditação, os ocidentais logo pensam numa pessoa sentada em posição de lótus, com aquele dedinho assim na ponta do joelho, mas a gente já nem tem mais nem dobradiça para estar ficando em posição de lótus, né? Então é difícil, meu Deus, eu não dou conta de meditar. Só para eu sentar naquela posição, eu não dou conta disso. E a doutrina espírita nos fala que meditar não é uma posição física, é uma posição emocional, que você se coloca para que você consiga... Se você não meditar, você não consegue se analisar para fazer esse negócio girar. Você vai achar que você está bom, então você tem que meditar para identificar as suas faltas e assim corrigir e libertar-se do sofrimento. Porque libertar-se do sofrimento é afastar-se da imperfeição moral. E eu só vou conseguir me afastar da imperfeição moral se eu descobrir a imperfeição que tem em mim. Se eu não descobrir que imperfeição eu tenho, eu vou continuar sempre imperfeito achando que eu estou certo. E eu continuo em sofrimento sem descobrir como me libertar de tudo isso. É confuso o que eu falo? Então vamos ver como é que a gente medita. Joana trouxe para nós algumas técnicas de como é que a gente medita. E eu coloco... Não, era para ter aqui. Não está aqui. Então deixa eu falar. Existem 7 estratégias diferentes para que a gente consiga meditar. Tá bom? 7. Primeira,
Eu acho que está fora de ordem, ou eu não... Está oculto. Depois eu vejo. Primeira forma de meditar. Veja a questão 919A de O Livro dos Espíritos. Faça como eu fazia todas as noites, que repassava o meu dia para saber se tinha alguém que tinha alguma coisa contra mim. Essa é a primeira forma. Por que Santo Agostinho diz para fazer isso antes de dormir? Porque se ele disser, faça na hora que você estiver lavando louça, não dá, porque eu tenho que ficar preocupado com o sabão, com isso, com aquilo, eu não dou conta. Então, na hora que você estiver dirigindo, também não dá, porque eu tenho que olhar para o trânsito, não dá. Se for em qualquer outro horário, você vai dizer que não dá, porque você tem que dar atenção a outra coisa. Então, antes de dormir, que você tem que fechar seu olhinho, tem que ficar quietinho, não precisa ficar naquela posição, não precisa, você está deitado, esparramado na cama, e aí você começa a passar o seu dia. Só tem um detalhe. Só enxerga defeitos quem se realmente está desejoso de enxergar. Porque senão eu posso passar o meu dia todinho assim, tô ótimo, não fiz nada de errado. Aquilo que eu fiz com meu marido, ele mereceu, eu fiz correto. E aquilo que eu fiz com meu filho também, eu tô correta, porque eu tinha que ter feito aquilo mesmo, é aquilo mesmo que eu tinha que fazer. Então a gente se defende, vou dormir feliz porque fiz tudo certo hoje. Esse é um problema. Então você tem que ter uma visão crítica de si mesmo, para que você consiga saber se aquilo que você fez é certo ou errado. Então essa é a primeira das são 7, essa é a primeira das alternativas. Quantas folhas já tem, minha filha? Esse caderno era grosso quando começou, hein? O caderno dela que você pegou era grosso, tá fininho já, tanto você arranca a folha. Tem que comprar um caderno depois para ela. Vamos lá. Como é que eu faço para que eu consiga saber se eu estou errado ou não? O próprio Santo Agostinho, na resposta da pergunta 919, ele dá uma dica de como fazer para que a gente não se engane. Número 2, vou falar agora. Número 2, para que a gente não se engane, porque a gente fica se enganando. Não, eu estou ótimo, Para que a gente não se engane, nessa questão 919, o Santo Agostinho dá uma dica, ele diz assim, se você tiver dúvida se o que você faz está certo ou não, você faz assim, você tira você da cena e coloca outra pessoa no seu lugar. E veja se você aprova aquilo que a pessoa está fazendo. Se você aprovar, tem grande chance de estar certo, ok? Então, segundo, coloque outra pessoa no que você fez para você ver se o que você fez está correto. Você se coloca. Ou você se coloca no lugar da pessoa que recebeu, ou você põe outra pessoa fazendo o que você fez. Troca os personagens. Foi certo o que eu fiz? Então inverte. Eu estou em dúvida. Eu fiz com meu filho, foi correto. Então faz o seguinte, bota outra pessoa fazendo para você o que você fez para ele. Você gostou? Se você gostou, não gostou, aí você vai ver se tá bom ou se não tá bom. Você substitui as pessoas da cena para você avaliar se o que foi feito está correto ou não. O que é que você faz? Faz o seguinte, você pensa em Divaldo Franco. Se fosse Divaldo, ele faria o que eu fiz? Aí eu fico com vergonha. Ele não faria. Muito bem. Aí aprende um pouquinho. É uma estratégia, se fosse Jesus. Está muito alto. Vou botar só o Divaldo. Tá bom. É uma estratégia. Número 3. Como se analisar para que a gente melhore? Analise os gatilhos que você tem. Analisar os gatilhos. O que é? Gente... Olha, eu estava até bem naquele dia que eu estava lá reunido em família, até a minha irmã chegar e perguntar pelo meu marido, cadê o vagabundo, não veio? Nossa, gente, parece que destampou um trem dentro de mim assim, eu queria voar no pescoço dela. Então, aí você diz, eu preciso descobrir qual é o gatilho que faz eu me desequilibrar. É uma palavra... Às vezes é uma boca que faz... Aquela puxada de canto de boca matou a pessoa. Oi? Só um... É suficiente. Então nós temos que descobrir quais são os gatilhos que a gente tem. Quais são as coisas que acontecem e que podem nos colocar nesta condição de incômodo. Tá bom? Lembrei aonde está o slide sobre a meditação. Tá lá para frente, agora que eu lembrei onde eu botei. Então esse é o terceiro, os gatilhos, tá? Você tem que dizer assim, olha, é quando a pessoa fala isso, é quando a pessoa diz aquilo. Aí você evitar os gatilhos. Tem gente assim, olha, estou tentando parar de beber já faz um tempo.
Então, assim, o pessoal do meu trabalho me convida, aí eu vou com eles para a noite, eu sento na mesa com eles ficam bebendo, aí eu peço um copo de leite, aí eu fico tomando leite enquanto eles ficam bebendo, mas eu não estou conseguindo, gente. Quando eu vejo, já estou bebendo de novo. Onde está o gatilho? É só ir, colega. Só não ir. Mas eu tenho que descobrir, porque se eu não descobrir, eu caio, gente, de novo, eu estou na mesma situação. O que está acontecendo? Esse é o terceiro marido, só este mês que eu arrumei, né? Então, é porque a pessoa já casou, já apresenta como marido. E aí, naquele mesmo mês, ela já teve troca de parceiro. O que está acontecendo? Aonde está o gatilho? Onde está a causa que provoca o sofrimento? Então, descobrir. Eu analiso o meu dia e digo, isso aqui me incomoda. Quando é que isso acontece? Aí eu vou procurar o gatilho para eu poder saber como que eu faço para me resolver. Tranquilo? Número 4. Não adianta olhar para lá, que não está lá. Número 4. Prestar atenção no que as pessoas falam de nós. Ao invés de se aborrecer com as críticas, aproveitar. Gente, quem tem sogra tem um educador, né? Porque ela diz assim, sabe o que você é? Porque você é muito, aí você tira o muito e fica só com uma outra parte. A gente poderia evoluir muito se nós ouvíssemos mais as críticas que a gente recebe. Mas a gente não se emenda e comete as mesmas faltas repetidas vezes. O ideal seria o seguinte, errei. Por que foi que eu errei? Porque eu fiz, agora eu vou corrigir bem aqui. Isso não vai acontecer mais. Aí você vai corrigindo, vai melhorando. Então você tem que estar atento exatamente a quê? Quais são as críticas que você recebe, para que você analise se aquilo que você está fazendo é uma coisa que seja boa ou não. E aí as pessoas vão criticando, você vai avaliando. Se é uma pessoa que te critica, ela pode estar errada. Se são 2 pessoas, é possível que elas sejam erradas. Mas se 10 pessoas dizem que você é de um determinado jeito, desconfie que pode estar certo. Que você pode ter realmente isso. E ao invés de ficar com raiva, olha, eu não suporto mais porque os meus amigos parecem que não gostam. Todos eles dizem que eu sou uma pessoa insuportável. Então, por que você é? Não reclame. Aproveite, acolhe a crítica e procura ser melhor com a crítica que você recebeu. Número 5. Se você ainda tem dúvida se o que você faz é bom ou não, pense todo mundo vivendo igual você vive. E pergunte, o mundo vai ficar melhor ou vai ficar pior? Se o mundo melhorar, é porque o que você faz é bom. Se o mundo piorar, mude. Então tem pessoas que dizem assim, eu não sei por que as pessoas que reclamam de mim. Eu não faço mal a ninguém. Olha, eu não crio problema com ninguém. Eu acordo meio-dia, sento na mesa, como, largo o meu prato em cima da mesa, ou no sofá, onde está, volto para o quarto, durmo, até chegar umas 9 da noite, aí eu saio para a noite e faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Por que as pessoas me criticam se eu não estou fazendo mal a ninguém? Então pensa todo mundo acordando meio-dia. O padeiro, o açougueiro, sua mãe. Todo mundo vai acordar junto com você e vai se jogar no sofá da sala, esperando o almoço cair na mesa. Vai acontecer? Não, então é porque essa conduta não é boa. Essa é uma forma da gente analisar se o que fazemos é bom ou não. Generalize o que você faz e analise se o mundo melhora ou não. Ficou claro? Então, número 6. Verifique se aquilo que você faz é a favor da vida ou se é contra a vida. Tudo que é a favor da vida é bom e tudo que é ao contrário da vida é contrário à lei de Deus. O que é lógico, porque Deus criou a vida. Se a felicidade é cumprir a sua lei, é garantir com que a vida permaneça. Todas as vezes que eu trabalho contra a vida, eu estou indo numa direção que é contrária ao pensamento do divino. E, consequentemente, eu sou uma pessoa que precisa se transformar. Então, a pessoa diz assim, eu como demais, gente, quando eu como tanto, que depois eu não consigo nem ficar em pé, eu tenho que me jogar no chão e fico passando a mão na barriga, gemendo. Ai, meu Deus, tô passando mal. Isso é a favor da vida? Isso é contra a vida, então isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Então, você vai analisando. Não, eu acho que tem que ter pena de morte mesmo. O cara fez o cara tem que matar. E se é a favor ou é contra a vida? Então, se é contra a vida, não é uma alternativa viável. Não é que a gente vá soltar o cara, mas ele não pode ser morto. A gente prende, se for o caso, deixa ele mais tempo ainda preso, mas não solta. E a última, minha filha, você já falou. Quando você
tiver dúvida se a sua ação é boa ou não, você imagina você na cena e Jesus olhando para você. Se você achar que ele se agrada, que tá bom. Se ele não se agrada, abra seu olho. Meditar é isso, tá bom? Olha, Joana pegou esse caminho óctuplo de Buda e disse, eu vou criar o meu, porque o dele é muito fraquinho, só tem 8, eu vou criar um com 12 passos. Ela criou o caminho dodécuplo. E se eu demorei até aqui para falar de 8 passos, imagine o tempo que a gente vai levar para eu falar de 12. Mas eu vou mostrar. Avisem que vocês não dão em casa hoje. Vamos lá. Método dodécuplo para o autoconhecimento de Joana de Ângeles. Capítulo 5 do livro Plenitude. Esse caminho é feito de 4 ferramentas. Você tem que ter 4 ferramentas para que você alcance o caminho dodécuplo. Primeira ferramenta. Qual é a primeira ferramenta? Só pode ser o conhecimento. Primeiro, vou até inverter aqui. Primeiro ferramenta é o conhecimento espiritual. Eu tenho que ter conhecimento espiritual. Segunda ferramenta, a vontade. Porque eu tenho que colocar esse conhecimento espiritual em movimento. Porque só ter dentro do coco o conhecimento espiritual não resolve a minha vida. Eu tenho que ter vontade de colocar aquilo para fora. E Joana diz o seguinte, você... Não está na hora de bater a foto. São 4. Você, na verdade, para mudar tem que ter muita vontade. Pensa que é fácil mudar? Gente, não é fácil mudar. Então, por isso que ela diz que uma das ferramentas para que você mude é a vontade. Eu tenho que ter o conhecimento espiritual e a vontade de mudar, porque é difícil. Tem o sofrimento do atavismo, que você não quer largar o jeito que você é. Ah, mas eu sempre fui assim. Mas é mais, agora você vai deixar de ser. Então, essa mudança tem um esforço danado. Então, entre as 4 ferramentas, a primeira, conhecimento espiritual. A segunda, a vontade de mudar. Terceira, o contato com a natureza. Aqui, infelizmente, vocês não têm natureza perto para vocês poderem fazer um contato. Não tem uma cachoeira, não tem nada que vocês possam... Um rio assim, para vocês irem. Tipo Rio de Contas, para poder ter um contato com a natureza. Mas... é fundamental o contato com a natureza para restaurar a conexão com o divino. Experimenta ir numa noite estrelada para um local longe da cidade e olha para cima. É indescritível a sensação de que existe um poder governando a vida. Quando a energia vai embora e olha para cima, mas tem que estar sem nuvem. Para você dizer, meu Deus, que louco, é uma coisa linda, é um escândalo de bonito isso. E tomar banho de cachoeira, deixar a água da cachoeira bater assim, bem no coco assim, que chega dói aquela água gelada, andar descalço na grama, abraçar a árvore. Tem mais água aqui que disseram que é muito gelada, né? Acho que nem meio-dia o cara entra, em horário nenhum, não tem como entrar. Mas que diabo de água tão gelada é essa? Tem neve lá em cima para derramar? A rocha é fria? Aí fica frio? Ai meu Deus, eu não sei. Mas deve ter uma águazinha mais quente. Se não tiver, não tem não? Fica mais quentinha? Entra se tremendo todinho. Uma vez eu fiz uma viagem para Mucugelo. Gente, quase que eu morro nessa viagem. Quase eu morro. Bom, então, eu não preciso nem dizer que o contato com a natureza restaura essa ligação com o divino. Você olhar os pássaros, olhar as árvores, você caminhar no meio do bosque. Gente, isso faz um bem danado para nós. Observe que a pessoa, onde que ela vai? A pessoa que deprime vai para onde? Para dentro do quarto. Ela não tem contato com a natureza. Aí para você curar, você faz o quê? Tira a pessoa para ter contato com a natureza. Porque esse é um processo terapêutico. Oi? Exato, para contemplar a natureza e você sentir-se ligado. Meu Deus, eu faço parte. Isso é lindo, gente. Isso é uma coisa linda demais. Então ela diz que para autoconhecimento tem que ter vontade, conhecimento espiritual, vontade de mudar, contato com a natureza. E o 4º elemento é a meditação. Tem que meditar. Não pode ir, como a gente às vezes faz, nós vamos passar o dia na cachoeira. Fulano, vambora, menino. E aí não contempla, não sente. É aquela agonia. A abelha entrou no refrigerante. Meu Deus. Né? Deu formiga. Aí a gente, é o churrasco que não pegou, o fogo não pegou, e aquela agonia, já são 3 horas da tarde, ninguém comeu, aí o menino chorando, meu Deus do céu, primeiro que leva 3 vezes mais coisas do que vai precisar, não tira nem metade da mala do carro, volta todo mundo cansado, assado, cheio de areia, o carro fica horrível, ninguém tem coragem de tirar o que entrou no carro, isso não é lazer. Exato, tem que ouvir o barulho da água. O que é?
Meditação é isso aqui, ó, repassar o dia, substituir as ações por outro, observar os gatilhos, considerar o que os outros... Já falei sobre isso, não precisa se olhar. Generalizar nossas ações, verificar se ação a favor da vida e imaginar Jesus nos observando. Foi o que eu falei ainda agora. É que eu botei o slide fora de ordem. Vamos para frente. O método dodécuplo, já falamos de 4, né? Conhecimento, vontade, contato com a natureza e iluminação. Agora existem 4 virtudes intrapessoais, 4 mudanças que vão acontecer dentro de você. Quando você começar o seu processo de auto-iluminação, 4 coisas vão alterar dentro da sua alma. E você precisa que essas 4 coisas aconteçam para que você se liberte do sofrimento. Número 1, auto-perdão. A gente fala muito de perdão na casa espírita, mas fala pouco de auto-perdão. Que é você perdoar a si mesmo por aquilo que você fez. Porque todos nós temos o direito de sermos perdoados por nós próprios daquilo que nós fizemos, senão a gente não vai conseguir caminhar. E onde está efetivamente a estratégia, Josse, para que a gente consiga se auto-perdoar? Porque perdoar o outro, eu posso dizer, não, eu vou perdoar o outro, eu vou perdoar. Mas perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar a mim mesmo se fui eu mesmo que fiz, eu sei o que eu fiz, como é que eu vou perdoar a mim? Tem uma técnica para se auto-perdoar. Você imagina assim, quando você fez o que você fez lá atrás, você não era a pessoa que você é hoje, porque você não sabia o que você sabe hoje. Então você tem que se ver como a pessoa que não conhecia o que hoje você sabe, para que você consiga enxergar que você que decidiu lá atrás não é mais você. Porque hoje você não faria. Se hoje você não faria o que você fez, é porque você não é mais a pessoa que fez. Estou confundindo? Quando você era adolescente, você tomou uma decisão. Lá atrás. E hoje incomoda você do que você fez. Aí hoje você diz, não consigo me perdoar do que eu fiz. Só que quem fez isso foi uma adolescente de 17 anos. Não foi a pessoa que hoje, com 22 que você está. Então, às vezes, a gente quando estuda a lei de causa e efeito, diz assim, mas a lei de causa e efeito vai me alcançar. A lei de causa e efeito não existe para punir, ela existe para educar. Então, se, por exemplo, alguém tinha cometido uma falha, porque entendia a vida assim, e ao longo da vida esta pessoa foi se transformando e hoje ela entende assim, o que a lei de causa e efeito vai fazer? Vai pegar só o que falta para completar a minha educação. Então eu vou encontrar formas mais brandas. Tudo que eu puder me transformar daquilo que eu era para hoje, diminui o impacto da lei de causa e efeito em mim. Ok? Vai diminuir o impacto da lei. Mas imagine que eu na adolescência cometi um determinado ato. E eu passo a minha existência inteira insistindo nessa visão de mundo. E hoje eu continuo já com idade, pensando da mesma forma e aconselhando minhas netas para que façam o que eu fiz na adolescência, eu terei um encontro com a lei de causa e efeito muito mais difícil, porque a lei vai ter que me tomar daqui de baixo e me levar lá para cima. Então eu vou ter um esforço muito maior para conseguir fazer essa mudança. É confuso? Eu vou tornar mais claro. Uma jovem fez o aborto aqui na adolescência. Mas depois que ela fez o aborto, ela já mudou muito a cabeça dela, ela já não pensa mais assim, ela já orientou filhas, netas, amigas, colegas. Ela não é mais a mesma pessoa. E ela não se perdoa do que ela fez, mas ela já não é mais a mesma pessoa. E quando a lei de causa e efeito encontrá-la, ela já está muito diferente. Então, o que a lei vai fazer? Vai educá-la no que está faltando. Só um pedacito que falta. Coisa boba para ajustar. Mas se ela na adolescência fez isto, e para se justificar, ela criou uma couraça na qual ela insiste que ela estava certa no que ela fez. E ela continua até hoje mantendo a mesma posição, tem a bandeira de defender que tem que abortar e estimula, e vai para cima e convence amigas e filhas e netas. Ela está onde? Ela está lá embaixo. A lei de causa e efeito vai ter que encontrá-la de maneira mais dura para poder puxar ela daqui de baixo e levar ela lá para cima. Então vai dar mais trabalho para mudar essa pessoa. Então as experiências que ela vai ter serão mais difíceis. E a outra que vai olhar para a adolescente e vai enxergar que ela não sabia o que você sabe hoje, vai ter um olhar de misericórdia e dizer, vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu te proteger. Porque você, na verdade, fez coisas que na época que você praticou, você não sabia da lei, não entendia. Então você promove um processo de auto-perdão. Segundo, o fenômeno da resignação. Quem conhece lei espiritual se resigna diante do sofrimento.
luta tudo que pode para se libertar dele. Não deu, então é porque não dá. Porque a resignação é o seguinte, não é você se largar, é você lutar o que pode para diminuir aquele sofrimento. Eu fiz tudo que eu podia, eu não consegui, então tudo bem, então é da lei, vamos deixar assim. Vamos continuar lutando, mas sem se desesperar se a gente não conseguir resolver o problema.